Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Leomir Silvestre, sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orientação e localização no espaço geográfico. Simbora! Pessoal, seguinte, para iniciar a aula, eu começo aqui com uma pergunta para vocês. Quais foram as primeiras formas de orientação e localização? A localização, né, ela é o endereço. A orientação é como nós fazemos para chegar a um determinado lugar. E aí, quais foram as primeiras formas de orientação e de localização? Já sabem, né? Essas primeiras formas de orientação, pessoal, elas nada mais, nada menos do que foram os astros, né? Então nós podemos associar aí a questão da Lua, podemos associar as estrelas e também até o nosso Sol. Por uma convenção, costumamos dizer que o Sol ele nasce ao leste, e sempre ao apontarmos a mão direita para o leste, nós vamos, por exemplo, ter as outras direções, os outros pontos cardeais, e assim conseguir se basear para nos orientar nesse espaço geográfico. Espaço geográfico é aquele espaço ou é aquela área que foi construída ou transformada pelo ser humaninho. Sem a transformação do homem, é apenas um espaço natural. Então, as primeiras formas de orientação e de localização, elas estão relacionadas aos astros. E aí, eu te pergunto, como fazemos para nos orientar em locais que não existem pontos de referências na paisagem, por exemplo, como em alto mar ou em uma floresta? Quais são as formas que hoje nós possuímos para realizar essas orientações? Pensou aí um pouquinho? Pois é, hoje nós temos o GPS, no passado existia o astrolábio, temos a bússola, temos as coordenadas geográficas, né, que são utilizadas aí a partir do GPS. Então temos várias formas de orientação e de localização sem ter como necessidade, nesse caso, em muitos casos, os astros, a dependência dos astros. Isso é importante porque os astros, de certa forma, eles apresentam limitações, uma vez que as condições do tempo, por exemplo, elas podem atrapalhar nessa orientação. Então, para você ter ideia, a bússola, né, que foi uma das primeiras formas de orientação e de localização, elas utilizam os pontos cardeais. Como você pode observar aí no slide, nós temos uma rosa dos ventos, e essa rosa dos ventos, ela apresenta os pontos cardeais, como vocês estão visualizando aqui, e os pontos colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e oeste. Os pontos colaterais, temos aqui o nordeste, norte com leste igual a nordeste, norte com oeste igual a noroeste, sul com leste igual a sudeste, sul com oeste igual a sudoeste. Além desses, nós temos os pontos subcolaterais que ficam entre um ponto cardeal como norte e um ponto colateral como nordeste. NNE significa norte e nordeste, para que se possa se orientar de uma maneira mais precisa. Então temos aí pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Geralmente essa rosa dos ventos ela é utilizada, por exemplo, em uma bússola, um aparelho aí bem antigo e que ajudou bastante nas grandes navegações. E eu te pergunto, as direções colaterais são importantes para nos orientarmos com mais precisão. Cada uma delas se situa entre duas direções cardeais. As direções colaterais se situam entre duas direções cardeais. É isso mesmo? Vamos lá? Ao passar o mouse aqui, deixa eu colocar, não sei se vou ter essa função aqui. Cliquei aqui em verdadeiro. Não vai passar, né? Porque está no modo de apresentação, melhor de gravação. Mas quando você tiver acesso a esse slide, você, aluno, esses botões aqui, eles atenderiam o seu comando. Em caso de resposta incorreta, ele solicitaria que você retornasse para a pergunta para dar uma lida novamente. E assim
prosseguir com seus estudos. A ideia desse slide é um slide mais interativo, onde o aluno ele também possa assimilar o conhecimento que foi trabalhado e até mesmo reforçar os conteúdos estudados. Simbora. Passando aqui os 2 slides que nós colocamos aí para compor a nossa pergunta. Nesse momento, eu coloquei aqui uma atividade também proposta, né? Uma atividade para que seja realizada, e você pode fazer a leitura aí da sua casa. Eu coloquei aqui, ó, pesquisa um local seguro de onde você consiga enxergar o sol ao amanhecer, na hora do almoço e no fim da tarde. Depois, escolha um dia para observá-lo nesses 3 momentos. Em uma folha sulfite ou em seu caderno, desenhe um ponto fixo de referência e indique a posição do sol nos 3 momentos, com o horário exato de cada observação, e descreva o trajeto que ele fez no céu no decorrer do dia. Por fim, com base no movimento aparente do sol, indique no desenho as direções leste e oeste. Então, atividade prática para que o aluno ele possa associar o movimento aparente do sol, uma vez que não é o Sol que está realizando esse movimento, e sim o nosso planeta que está realizando seu movimento de rotação, dando a ideia que, na verdade, é a Terra que está realizando, ou melhor, que é o Sol que está realizando esse movimento. Sendo assim, pessoal, uma outra forma de orientação e de localização, essa de maneira mais precisa, é justamente as coordenadas geográficas. Esse sistema ele já é utilizado há um tempinho. Nós podemos destacar, por exemplo, as grandes navegações, né? Onde ele não utilizava muitas vezes a longitude, mas a latitude já era algo conhecido por eles, e que eles mediam esses graus para realizar as suas navegações. Mas o que são as coordenadas geográficas? Elas são um conjunto de linhas imaginárias compostas por meridianos e por paralelos. Os paralelos eles apresentam, como vocês podem observar, círculos que circundam o planeta. A partir da linha do Equador, nós temos aí uma divisão em hemisfério norte e sul, e desta forma, hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos o ponto 0 graus, que é a linha do Equador, que vai variar até 90 graus para o norte ou até 90 graus para o sul. O encontro dos paralelos com os meridianos, nós vamos ter aí as coordenadas geográficas. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, e ele recebe esse nome, pois é a partir dele que nós vamos calcular a longitude. A longitude ela é calculada a partir da distância em relação ao meridiano principal, e ela vai variar de 0 a 180 graus para o leste, ou de 0 a 180 graus para o oeste. Com essas coordenadas, ou seja, com esses númerozinhos aqui bonitinhos, nós conseguimos identificar literalmente com precisão uma localização específica. Por exemplo, aqui nesse outro slide, nós podemos observar esse mapinha. Vou colocar aqui a canetinha, um marca-texto, e eu vou tentar identificar com vocês a linha do Equador em amarelo. Deixa eu pintar aqui para facilitar. Então, olha só, a linha do Equador, nós medimos a latitude. E, através do meridiano principal, isso é no mouse, tá, pessoal? Por isso que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Eu vou identificar aqui, ó. Meridiano 0 graus, meridiano de Greenwich, ou Greenwich, seja lá como for a sua pronúncia ou seu sotaque. Pessoal, se eu quero identificar, por exemplo, a coordenada geográfica do ponto A, como você está observando aí no slide, a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar a latitude. A latitude do ponto A está localizada a 40 graus ao norte. Ao norte, pessoal, porque está literalmente acima da linha do Equador. Então, nós temos aqui, ó, norte, 40 graus. Já, se eu quero identificar a longitude, eu vou colocar aqui a canetinha vermelha, para a gente se basear sempre que a longitude ela é medida
a partir dos meridianos e que a latitude é medida a partir dos paralelos. Então, temos aqui na casa de 80 graus, como está à esquerda do meridiano principal, nós temos aí o hemisfério ocidental. Se tiver dúvida, você pode consultar aqui também a rosa dos ventos, que está abaixo aqui do slide. Então, pessoal, as coordenadas geográficas é o meio de localização mais preciso que existe. É através dela que nós podemos localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Nós temos aí diversas atividades e o resto você pode resolver no decorrer da nossa aula. Eu tenho um gabarito aqui do lado para que vocês possam conferir, tá bom? Passando aqui esse slide, nós temos que entender então que a latitude ela é a distância medida em graus a partir da linha do Equador, variando de 0 a 90 graus para o norte ou de 0 a 90 graus para o sul. Já a longitude é a distância medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 graus para o leste ou de 0 a 180 graus para o oeste. A latitude, pessoal, só para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, ela também pode influenciar na definição das zonas térmicas, uma vez que à medida que essa distância da linha do Equador ela ocorre, nós temos uma variação também climática, seja para o norte ou seja para o sul. Então, desta forma, nós temos a zona mais quente do planeta, chamada de zona tropical. Temos aí uma zona temperada, também conhecida como uma área com estações bem definidas. E temos aí a zona polar. Então, isso acontece porque a latitude ela está relacionada com as questões climáticas, esse tipo de variação. Já a longitude, ela influencia nos fusos horários. Pensa aí que o nosso planeta ele é um grande globo, né? Uma grande esfera, uma grande geoide. E o seu processo de rotação ele ocorre de oeste para leste. Desta maneira, um país com dimensões continentais, por exemplo, como o nosso, como o Brasil, ele sempre vai apresentar vários fusos horários. Por quê? Porque as localidades que estão mais próximas, ou melhor, que estão a leste, elas recebem primeiro os raios solares, enquanto as localidades que estão mais a oeste vão demorar um pouquinho para receber essa iluminação solar, indicando assim uma variação dos fusos horários. Então, só para fechar a nossa aula, refletimos sobre as primeiras formas de orientação e localização. Analisamos aí a questão da rosa dos ventos e trabalhamos também o sistema de coordenadas geográficas. Para fechar, destacamos a influência dessas linhas imaginárias, que seria a variação da latitude, influenciando no clima, e a variação da longitude, influenciando aí nos fusos horários. Então, terminamos a nossa aula aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!